Olá pessoal, aqui é o professor Bruno e esse vídeo vai ser um pouco diferente dos vídeos que eu venho fazendo aqui para o canal. Esse vídeo vai ser na verdade mais parecido com o primeiro vídeo que eu tornei público lá de 2020, em julho, tá? Que era um vídeo sobre fake history, onde eu comentava uma postagem de redes sociais que dizia que no século XIX no Brasil se puniam estupradores com castração para criar uma narrativa, né? Embora essa palavra agora seja proibida, né? Depois que foi banalizada na CPI da Covid, mas para criar ali uma ideia de que no século XIX havia um país com leis mais rigorosas e inclusive seria mais interessante revitalizar leis da época do Império. Bom, confrontando com o Código Penal do Império, a gente vê que isso é uma bobagem, não havia esse tipo de punição, inclusive o Código de Leis fazia muito pouco com casos de estupro. Eu vou deixar o link aqui na descrição e aqui no card se você quiser ver esse vídeo. Mas nesse aqui eu vou comentar um vídeo que chegou até mim hoje à tarde e um amigo meu pediu para eu comentar esse vídeo porque é uma palestra, né, de uma senhora e ela apresenta diversos absurdos sobre a história do descobrimento do Brasil. Então, eu vou fazer uma espécie de react aqui, né? Eu já vi o vídeo, mas eu vou fazer aqui uma espécie de react comentando os trechos importantes. O vídeo é bem longo, ele tem 8 minutos, eu não vou passar ele inteiro, mas tem 3 pontos aqui que são interessantes para nós. Então, tá aqui. Primeira coisa, antes de passar o vídeo, eu vou chamar atenção para o título aqui. História que muitos nunca ouviram sobre o Brasil. Pessoal, isso é quase uma regra desse tipo de vídeo sensacionalista, né? Eles apelam para essa ideia, muito teoria conspiratória, né? De que, olha, eu vou revelar aqui algo que você nunca ouviu falar, porque você foi doutrinado por aquele seu professor de história maconheiro e fã do Che Guevara, esse tipo de bobagem que a gente ouve, né? Ou que os poderosos não querem que você saiba. Mas aí é engraçado porque essas pessoas vão fazer um discurso e vão usar como argumento documentos que a gente conhece e que se a gente simplesmente consultar, a gente vai ver que não tem suporte para o que elas estão falando, tá? Mas é interessante para a gente ver por quê. Porque algumas dessas coisas que circulam nesse vídeo eu já ouvi em outros momentos, né? Não com o nível de complexidade e conspiração que vai ter aqui, mas é interessante. Por que nós chamamos Brasil? Brasil era escrito com Z e não com S. Em todas as nações, quando se manda uma correspondência para o Brasil, Brasil é com Z, não com S. E foi quando eu era criança que teve a mudança da ortografia, parece que um plano do inimigo para tirar o entendimento do que é o Brasil. Bom, primeiro ponto aqui. De fato, o Brasil foi grafado com Z, né, até metade do século XX, houve uma reforma ortográfica, caiu o uso do Brasil com Z, passou a ser grafado oficialmente com S, como a gente faz até hoje. Em outros países, obviamente, preservou-se, né, a grafia com Z. Bom, sobre essa questão da troca do Brasil com Z para o Brasil com S, depois o meu colega Manga, do Questão de Linguagem, vai acabar fazendo um vídeo sobre isso, porque é o tema da dissertação de mestrado dele, defendida recentemente na Unicamp, né? A reforma ortográfica e também questões relacionadas ao nacionalismo desta mudança. Mas, segundo aqui essa senhora, essa mudança é coisa do tinhoso, é do inimigo. Então eu já acho que o título de mestre do Manga vai acabar sendo revogado, porque ele omitiu essa importante informação de sua tese, da sua dissertação, melhor dizendo. Então, olha só, hein? Que informação interessante já, que a troca do Z pelo S é coisa do capiroto. Então a gente já pode aqui começar a ver para onde essa conversa vai, né? Mas ela prossegue. Detalhe que ela não explica por que foi feita essa troca, ela não sabe por que foi feita, então ela atribui à obra do Coisa Ruim. Mas vamos lá. Brasil, olha, nós fomos descobertos, a nossa história, 3 minutinhos contar. Você só fala virtude, pode tomar o tempo que você quiser. Sei que vai falar 3 minutinhos. Como foi o descobrimento do Brasil? O rei de Portugal, chamado Dom Emanuel. Emanuel é Deus conosco. Enviou
para cá para descobrir o Brasil, entre aspas. Na verdade, ele mandou 13, mas vieram 12 caravelas, comandadas por um homem chamado Pedro. Emanuel manda Pedro com 12. Chegam ao Brasil... Bom, aqui ela faz um encadeamento óbvio, né, de tentar fazer uma relação entre a expedição de Pedro Álvares Cabral e os discípulos de Cristo, né. Ela chama Dom Manuel de Emanuel, ok, é a mesma origem linguística, né, e aí vai dizer que ele mandou Pedro, né, Pedro no imaginário cristão é o apóstolo mais importante, seria uma espécie de líder dos demais, que eram 12, e aí chegam ao Brasil. Interessante que ela fala que o Dom Manuel mandou 13 navios, mas vieram 12. Não, na verdade partiram 13 e um afundou no trajeto transatlântico, né, na travessia entre, né, Europa e Brasil. Aliás, não era o objetivo da viagem, né? O objetivo da viagem era, seguindo a rota do Vasco da Gama, chegar à Índia, né? Mas por que chegar perto do Brasil? Bom, aí é uma coisa também que as pessoas repetem com muita bobagem, né? Ah, os caras vieram pra cá, não tinha nada a ver. Tinha sim. Para você contornar o extremo sul do continente africano, você tem que fazer uso das correntes marítimas do Atlântico Sul. E para fazer isso, você precisa se afastar da costa africana e com isso você se aproximava da costa do Brasil, tá? No Diário do Vasco da Gama, inclusive, há algo que a gente entende como indícios de terra. O que acontece na expedição do Pedro Álvares Cabral? Esses indícios de terra se mostraram mais pronunciados e aí se fez a parada no litoral nordeste do Brasil, portanto descobrindo o Brasil. Bom, interessante que ela aqui não vai falar do porquê que não vieram 13, né, vieram 12, uma afundou, não sei se ela atribui isso à obra do Tinhoso também, né, mas... ok, e nem qual das 12 naus representaria o Judas, né? Porque a gente tem que lembrar que nessa conta de 12 tem Judas, né, o traidor. Mas aí ela fala isso, obviamente, parece o Zagallo, né, antigo treinador da seleção brasileira, tentando fazer tudo bater com o número 13, que era o número da sorte dele, mas fazer essa analogia entre nomes portugueses do século XV e personagens bíblicos, galera, é chover no molhado, né? Porque Portugal é um país profundamente católico, obviamente os nomes católicos proliferam, né? Qual é o melhor nome para você pôr no seu filho em uma sociedade matriz cristã, católica? Pedro. Então, isso é uma coisa bastante comum, né? É a velha coisa de chamar uma mulher portuguesa de Maria. Sai na rua e grita Maria em Lisboa para você ver o que acontece. Tem um monte. Mas... vamos lá. Como ela está num ambiente religioso, né, isso que é uma igreja, ela está construindo ali uma narrativa da história do Brasil que reveste o descobrimento de elementos religiosos, o que obviamente faz sentido pensando até na forma como os portugueses daquela época descreviam os acontecimentos e registravam eles. Então, essa ideia de associar tudo o que acontece no mundo a uma manifestação do divino, ela tanto é presente no português ultracatólico do século XV, XVI, como nos evangélicos neopentecostais do Brasil do século XXI, que é onde essa palestra está sendo realizada. Então, assim, é uma coincidência de discursos dentro de um mesmo universo de mentalidade. E aí, prossegue. Feliz, nossa! Glória a Deus! Tem mais, tem muito mais. Eles chegam... Olha, só uma ressalva. Ninguém nunca gritou um glória a Deus desse jeito, ou como do Cabo Daciolo no meio de uma aula de história. Então a gente já vê que o ambiente aqui é de igreja. Eles chegam ao Brasil no dia da Páscoa. Colocaram o nome de Monte Pascoal no primeiro monte que enxergaram. Páscoa é o começo de tudo, é o começo da nossa fé. Jesus morreu na Páscoa. Páscoa amanhã. E eles não trouxeram, Frei Henrique de Coimbra não trouxe nenhuma imagem de escultura nestas caravelas. Ele trouxe apenas uma cruz, só a cruz.
Essa cruz está lá em Porto Seguro, lá em Coroa Vermelha. E diante dessa cruz rezou a primeira missa. E o Frei Henrique de Coimbra, assim como Pero Vaz de Caminha, escreve uma carta para o rei de Portugal. E na carta dele, você pode pesquisar, ele diz assim: nós somos responsáveis por evangelizar o povo desta terra. Bom, aqui é um compêndio de absurdos. Vamos por parte. Primeiro, a expedição de Pedro Álvares Cabral tinha como destino final a Ásia, a Índia, onde ia ficar estabelecida uma feitoria, ou seja, uma base permanente de comércio dos portugueses. Tá. Portugueses que eram extremamente católicos. De onde saiu essa ideia de que não havia nenhuma imagem de santo a bordo das naus? Não sei. Eu até imagino, mas eu não posso falar aqui. O que acontece? Óbvio que haviam imagens. Óbvio. Mas por que ela afirma que não haviam imagens, né? Bom, primeiro pelo seguinte. Só existem 3 relatos feitos sobre a viagem de Pedro Álvares Cabral que chegaram até nós. Relação do piloto anônimo, que é o único documento que vem a público ainda no século XVI. A carta do mestre João Faras, que é a primeira observação astronômica feita em solo brasileiro, que inclusive demarca o Cruzeiro do Sul. Olha, de novo, a mentalidade religiosa, né? Até na hora de observar os astros. E aqui é interessante se a gente pensar, por exemplo, que na antiguidade se via nos astros as representações das divindades de uma crença politeísta. Obviamente, a partir de uma observação feita por um astrônomo cristão, você começa a ter elementos do cristianismo, um cruzeiro. Então, né, essa é a ideia. Ok, e a carta do Pero Vaz Caminha, que é a carta mais conhecida. Bom, não existe nenhuma carta escrita pelo Frei. Tá? Se ela tem isso em posse dela, favor entregar a algum departamento, entregue ao Instituto Histórico Brasileiro, ao UFRJ. Essa palestra foi em Belo Horizonte, entrega lá para o UFMG, eles vão ficar muito felizes. Então não tem nenhuma descrição sobre a existência ou não de imagens de santos. Primeiro, por quê? Porque não é o objetivo dessas cartas falar disso. Segundo, porque era meio óbvio, eles são católicos, tem imagem. E agora o outro ponto curioso, além de mentir sobre a existência desta carta do frade, ela fala que ele não trouxe imagem nenhuma, mas trouxe uma cruz. Só que aqui a gente pode sim fazer um confrontamento com outros elementos, que é este aqui, ó. Olha o que diz a carta de Pero Vaz Caminha. E, enquanto fazíamos a lenha, construíam 2 carpinteiros uma grande cruz de 1 pau. E creio que... Aí ele fala que os índios, né, ficavam ali olhando os carpinteiros, e creio que faziam mais para ver a ferramenta de ferro com que a faziam do que para ver a cruz. Ou seja, aqui nesse trecho, tá, o Pero Vaz Caminha registra que 2 carpinteiros que faziam parte da expedição desceram à terra e fizeram de uma única madeira, de um único pau, né, de uma única árvore, uma cruz. Por que alguém traria uma cruz de madeira enorme dentro de um navio? Outra coisa, o que não falta no Brasil é material para fazer cruz. Então, desembarcaram e fizeram uma cruz com as madeiras que ali estavam. Um último elemento dessa coleção de absurdos que foi dito agora. Existe, de fato, uma cruz que está lá, em Coroa Vermelha, na Bahia e tal, perto de Porto Seguro. Essa cruz não está lá desde 1500, porque é uma cruz de madeira. Isso teria apodrecido. Então não faz sentido nenhum. Outra coisa, se você procurar no Google, você vai achar fotos dessa cruz. Meu, é uma cruz extremamente estranha, bem mal proporcionada, e feita com uma madeira que está completamente bem esquadrejada. Tá? Ela está feita em uma tora, né, cortada de forma a um bloco retangular de madeira. Os caras em 1500 não iam fazer isso. Ainda mais ali na praia, usando ferramentas. Meu, é de se imaginar que a cruz usada na primeira missa era uma cruz muito mais rústica, né, do que uma cruz, por exemplo, como a que aparece na obra
né, Primeira Missa do Brasil, né, do Victor Meirelles, né, que ali é uma idealização, né, uma obra que tem uns elementos ali do romantismo nacionalista. Né? Então aqui que ela está falando é uma mistura, né, de várias coisas aleatórias que tendem a reforçar essa ideia dela de que, na verdade, o que ela quer dizer aqui é que os caras que descobriram o Brasil não eram exatamente de uma matriz católica. É isso, porque ela está falando aqui, na verdade, usando a história do Brasil para uma pregação religiosa. Então isso aqui é outra coisa, né? Essa foi a carta do Frei Henrique de Coimbra. O primeiro nome que deram ao Brasil foi Ilha de Santa Cruz. Então nós temos esse nome, a mensagem da cruz está na nossa história. Quando viram que não era uma ilha, mudou-se o nome para Terra de Vera Cruz, ou Terra da Cruz Verdadeira. Essa é a nossa mensagem. O Brasil tem a mensagem de pregar a verdadeira cruz. É a nossa história. E Brasil? Como veio esse nome Brasil? Olha agora. Conversando com judeus messiânicos, a história do Brasil é muito diferente do prisma judaico do que a história que nós temos registrada pela Igreja Católica. Na nossa história, nós aprendemos que as pessoas que vieram com Pedro Álvares Cabral eram degradados, eram prisioneiros, era gente de moral baixa, mas nós não vemos isso assim na nossa história. Bom, aqui vamos lá. Primeiro, não são degradados, são degredados, tá? E os degredados eles cumpriam um papel importante na organização das expedições portuguesas, porque o que era um degredado? Eram pessoas que de fato eram condenadas a serem expulsas de Portugal, tá? Então, um país que estava passando por um processo de expansão marítima, era interessante forçar pessoas a irem viver em colônias, especialmente em áreas remotas, tá? Só que assim, os degredados eles eram usados nas fases iniciais, tá, do processo de ocupação de um território. Haviam degredados na expedição do Pedro Álvares Cabral, que eram pessoas condenadas a viver na feitoria da Índia, da Ásia. Mas o que o Pedro Álvares Cabral fez? Como ele chegou numa terra desconhecida, que era o Brasil, ele deixou alguns degredados aqui, na esperança de que eles convivessem com os indígenas, tá? Aprendessem os costumes, aprendessem sobre a terra, principalmente a língua, e localizassem alguma riqueza possível. Expedições posteriores tentariam localizar esses degredados e obter informações. Esses degredados nunca mais foram contactados, tá? O que leva a crer que eles acabaram morrendo ou foram mortos pelos índios pouco tempo depois que a frota partiu daqui do Brasil em direção à Ásia. Então esse é o primeiro ponto. Segundo, ela fala que nós aprendemos que na nossa história nós fomos povoados por pessoas de baixa moral, de baixa credibilidade, e que nós não temos pessoas assim. Bom, desculpa minha senhora, mas isso é o que não falta na história da humanidade, o Brasil não é diferente, tá? Mas a gente não aprende que o Brasil foi povoado por degredados, até porque a expedição do Pedro Álvares Cabral não povoou o Brasil. O povoamento do Brasil se dá décadas depois, né? O período colonial se inicia já na década de 1530, né? O Brasil, durante os primeiros anos pós-descobrimento, não vai ser alvo de colonização porque aqui não se tem uma atividade econômica atrativa o suficiente para justificar o povoamento da terra. O que se tinha eram expedições que vinham até a costa para mapear o território, para garantir a posse da terra, e que, para não serem expedições completamente dispendiosas e sem nenhum ganho, levavam para a Europa animais silvestres, plantas, né, pau-brasil, esse tipo de coisa. E é daí que vem o nome, pau-brasil e Brasil, né? De fato, nós tivemos essas nomenclaturas, né, Terra de Santa Cruz, Terra de Vera Cruz. O Frei Vicente Salvador, né, que é um cronista do século XVII, ele tem um capítulo, né, dedicado a isso, né, em que ele fala que o nome santo foi abandonado em nome de um termo pagão, né, Brasil, e ele sim faz uma referência que é totalmente lógica, né, que o Brasil passou a se chamar Brasil porque o principal produto que daqui saía era uma madeira de cor avermelhada como as brasas, né, cor abrasada, né, cor rubra, né. Então, quer dizer,
essa nomenclatura faz referência à cor do pau-brasil. Né? Por que, que o pau-brasil se chama Brasil, brasa? Né? Mas para ela é uma explicação completamente diferente e que tem a ver com o nome de um judeu. Pelos judeus, tanto Cristóvão Colombo era judeu, quanto várias pessoas que vieram eram judeus fugindo da Inquisição na Europa. E um judeu chamado Barzilai. Barzilai, os judeus, eles têm uma visão do comércio. Barzilai viu logo aquela madeira chamada pau de ferro, uma madeira que era muito boa para construção, para navio, e dava uma tinta vermelha, e ele então começou a fazer o comércio desse pau de ferro. Tanto que foi tão exportado para a Europa, que no Palácio de Versalhes, em Portugal, há móveis, há caibros, e com a plaquetinha, pau de ferro importado do Brasil. Está lá, vocês podem ver. E ele... Bom, eu nunca fui ao Palácio de Versalhes, mas eu duvido que tenha uma plaquetinha escrito isso, nas madeiras, tá? Então, para ela, chama pau-brasil porque é pau do Barzilai. Ficou estranho isso, né? Dizer que é o pau do judeu Barzilai. Ficou ofensivo, inclusive, isso daqui. Achei bem estranho, mas tudo bem. Não é isso, né? É Brasil. E aí ela faz agora uma digressão sobre este homem e esse nome. Só um detalhe, tá? O Brasil é arrendado ao Fernando de Noronha em 1502, tá? Fernando de Noronha, por isso tem a ilha de Fernando de Noronha, né? Não é só por causa do surubão de Noronha. Fernando de Noronha era um dos homens mais ricos de Portugal, ele comercializava pau-brasil. Então, não era o pau do Fernando, né, por causa do nome do comerciante, era pau-brasil pela cor, né? Então, não faz sentido, né? Até porque, né, esse negócio de... fez esse comércio, só que aqui no Brasil a gente fala assim, o Bar da Maria, a loja do João, do Joaquim, então nós vamos comprar pau do Barzilai, pau Barzilai, pau Barzilai, pau Brasil. O nosso nome Brasil vem de Barzilai. Hoje, se você vai em Israel, você vai para Ana lá em Israel, quando você passa na imigração, e eles te perguntam de onde você vem. Você diz do Brasil, eu sou brasileiro. Em hebraico, brasileiro é Barzilai. Eu sou Barzilai, você é Barzilai, nós somos Barzilai. Bom, eu não sei hebraico, então aqui nessa parte realmente eu vou esperar alguém comentar. Se alguém aqui fala hebraico, por favor, comente aqui embaixo, né? Bom, e aí, na verdade, ela vai nessa linha, né, de que, na verdade, o Brasil teria, então, uma origem muito mais hebraica do que católica, e de que o Brasil teria o nome por causa dessa associação com este mercador hebraico que veio para cá. Obviamente, o Brasil, sim, de fato, na sua colonização, no seu povoamento, tem elementos judaicos, né, que eram pessoas que, fugindo realmente da perseguição da Inquisição Europeia, se convertiam ao catolicismo. A gente chama eles de cristãos novos, né? E eles adotavam práticas católicas em público, né? Às vezes na vida íntima ainda preservavam vários elementos judaicos, o que cria um catolicismo bem sincrético, né? com o judaísmo. Isso, obviamente, com o passar das gerações acaba, né, se perdendo um pouco essas referências, e obviamente muitos cristãos novos vieram viver no Brasil, o que explica de fato nós termos raízes tanto católicas como hebraicas em diversos elementos da nossa cultura, né? Agora, o Brasil não se chama Brasil por causa de um homem chamado Barzilai, né? O Brasil se chama Brasil porque os comerciantes portugueses usavam a nomenclatura de que a madeira tinha cor de brasa, né? Mas aqui, só para fechar esse vídeo, né, é essa ideia de você ter uma tentativa de recontar a história do país de modo a valorizar o seu prisma cultural. Ou seja, ela ali em uma igreja evangélica, e os evangélicos fazem muito essa ponte entre eles e o judaísmo. Então você tentar aproximar a história do Brasil deste vínculo com Israel,
né, deste vínculo com o judaísmo, desconsiderando outras coisas que sim fazem parte da nossa história, mas que tem que se dar o peso devido, né? Você não tem o nome do Brasil associado a isso, né? Você tem o nome do Brasil associado a um comércio de pau-brasil, que era um nome que se dava, né? Você encontra nos documentos essa menção à cor e ao nome, tá? Então, é isso. Agora, me diz aí nos comentários qual é a outra... o outro absurdo, né, que você já ouviu aí sobre a história do Brasil, ou narrativa completamente fantasiosa, que eu comento em uma próxima oportunidade. Fora isso, pessoal, um abraço e até mais.